Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós te amamos, Jesus. O tema que Deus colocou em meu coração foi encontros que mudaram a minha história. Encontros que mudaram a minha história. E todas as pessoas que tiveram um encontro com Ele, tiveram a sua vida transformada. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Ele, tiveram a sua vida transformada. Glória a Deus. E a gente vê pessoas que foram ao encontro deles. Vemos também Jesus que foi ao encontro delas. Mas todas elas tiveram a sua vida transformada. Aí eu comecei a meditar nesse texto, como a reflexão, falando da expectativa. Né? Fiquei um pouco meditando a respeito de Jesus, me colocando no lugar daquelas pessoas que estavam na expectativa, né? Quando nós vemos para um culto desse, eu creio que a minha expectativa é que Deus, aqui tem milagre, a minha expectativa é que Deus cura, a minha expectativa é que Deus transforma, a minha expectativa é que a minha família seja salva, ganha para Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A minha expectativa é tão grande, sabe por quê? Jesus está presente no nosso meio. Eu creio que em nome de Jesus, da mesma forma que você chegou, você não vai sair, porque Ele está neste lugar. A palavra de Deus diz que ela vai de encontro à sua necessidade. A expectativa, eu creio que encontros que tiveram a minha vida transformada. Aí eu começo a meditar. Espera um pouquinho, daqui a pouco vocês já vão sentar. Olhando para a sua vida que foram transformadas, passa Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, estávamos lá no Desafio Jovem Eliasib, Marcos, André, começando, e tantas outras coisas, expectativas que foram transformando a minha vida no decorrer desses meses, desses anos, o nascimento da Esther, que mudou, parou tudo, aquela expectativa quando a Esther veio ao mundo. E agora, você vai ser pai. Quantas expectativas nós temos hoje, como mãe, como pai, como família, como filhos. Tem aquela expectativa tão grande do casamento. A flor apareceu no caminho. Então essas expectativas nós temos, e muitas das vezes nós não tínhamos essas expectativas, os sonhos muitas das vezes estavam apagados, corria para um lado, corria para o outro, se morrer tá tudo bem, se viver também está tudo bem, não importa, mas depois que nós conhecemos a Jesus, algo assim novo começou a transformar, rios de água viva começou a fluir, algo novo começou a ser transformado, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de se tratar até com as outras pessoas. Obrigado, por favor, dá licença. Essas expectativas que vêm transformando a nossa igreja hoje.
Eu vejo a expectativa é tão grande dessas pessoas que Deus está levantando. Eu creio que essas 1000 pessoas vai ser da noite para o dia, porque nós cremos e temos fé. Quantos crê? Levante a tua mão e glorifica a Deus, porque é Deus que está no negócio. E quando eu vejo as expectativas aqui para a gente, talvez seja diferente, porque nós já nascemos, ouvimos falar de Jesus. Aí eu começo a olhar há 2000 anos atrás, que quando ainda Jesus Cristo não tinha vindo, hoje nós já nascemos, às vezes no berço evangélico. Pode tomar o seu assento. Que a vontade é gritar para que o mundo inteiro ouve: te amo. Glória, glória. Aleluia. Aí eu vejo há 2000 anos atrás, eu me pego a pensar no lugar de um cego. Um cego. Aí ele ouve falar que tinha um homem chamado Jesus que curava. Aí ele estava lá, o cego: oh, por favor, me leva até aquele homem que ele cura. Aí eu começo a pensar naquele coxo que estava no tanque de pé de seda, lá esperando aquela cura, descer aquele anjo do céu, para que seja curado. Eu fico imaginando os coxos que saíram da cidade, que eram excluídos da sociedade, porque eles estavam... Mas eu fico a pensar, hoje, nós possamos ser curados agora. Tudo aquilo que nós possamos enxergar agora. Nós possamos fazer algo novo. E quando eu vejo esse texto, que naquela época de Jesus, eu vou muito mais além que isso ainda, porque nós temos expectativa. Quando tem expectativa aqui nesta noite que Deus vai fazer algo grande? Mas algo grande mesmo. Grande. Esses dias eu vi um pregador falar que o maior milagre não é quando o morto ressuscita. Não, o maior milagre é quando um crente está dentro da igreja viva-nos. Ele renova, transforma. Aí eu fico vendo a expectativa de Jesus. Será que Jesus tem uma expectativa? A expectativa de Jesus é maior que a nossa ainda. Você sabia que a expectativa de Jesus, o céu está em festa? Porque o desejo dele é que nenhum de nós se perca. É que todos se cheguem ao teu conhecimento. A expectativa dele é tão grande que ele fica lá bradando. E com Jesus não é diferente. Porque eu vim falar algo aqui, que Jesus, Ele quer mudar completamente a sua história. Ele quer mudar a sua história da água para o vinho, do vinho para a água. Ele quer mudar a tua vida nessa manhã de uma forma poderosa, sacudida, transbordante. Ele quer fazer algo novo e Ele vai fazer, porque Ele é Jesus, Ele é Deus. A expectativa dele, eu vejo que com Jesus não é diferente. A expectativa conosco é que cada filho volte para o Pai. Que cada filho. Poderia falar do filho pródigo lá. O pai estava esperando, quando ele voltou, estava lá de braços abertos. Eu gostaria de ler um texto. Abra comigo a sua Bíblia. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Glória, glória. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17.
Todos encontraram, diga amém. Primeira não, desculpa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E diz assim a palavra do Senhor. E assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliado consigo e o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da conciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O seu chamado é para ser reconciliador desta terra. O seu chamado é para se conectar com o coração do Pai. O seu chamado é para ganhar toda a tua casa. O seu chamado é para impactar esta nação. O seu chamado é para que realmente nós façamos a diferença nesta terra. Quantos pode levantar a tua mão e glorificar a Deus? Porque nós temos essa chamada diante de Deus. Esse compromisso que muitas das vezes Deus nos colocou. E encontros que mudaram a minha história, eu poderia falar de inúmeros encontros aqui nesta noite, que realmente fizeram a diferença. Cada um de nós temos esse encontro. Quando você casou, quando você noivou, quando você conheceu a sua gata, quando você foi passear no shopping, quando você foi andar de barquinho no Taquaral, quando você foi para tal cidade ou até outro país. Todos nós temos esse encontro com Deus, que marca, e está marcado até hoje, e que nunca mais nós seremos o mesmo. Não adianta, não tem como voltar atrás, não tem como fugir, como Jonas fugiu. Eu quero falar de uma história aqui nessa manhã. O que vamos observar é que essas verdades que fizeram parte dessa história de encontro de Jesus com certo homem, também são verdades que fazem parte da nossa história, da nossa vida. Abra comigo a sua Bíblia. Lá no Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 38 ao 44, a história de Lázaro. Abra o seu coração nesta manhã. E diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38. E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tire a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias.
E Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os seus olhos para o céu, e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves. Mas falei isto por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem e deixem que ele vá. Oh, aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Flor. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é lindo, depois nós volta. Eu tinha combinado com ela, mas ela veio antes de chegar no texto, né? Mas, glória a Deus, Flor. Glória a Deus. Aqui é tudo ao vivo, a cores. Aqui a palavra de Deus diz que Jesus, ele amava a Marta, Maria e a Lázaro. E mesmo assim Lázaro, ele ficou doente. Jesus, ele ama profundamente, de verdade. Você não é capaz de entender a manifestação extraordinária do amor de Deus para com a sua vida. O amor de Deus para com a tua casa, para com o teu ministério, o amor de Deus para com o nosso pastor, para com os líderes desta igreja. Você não é capaz de muitas das vezes entender. Embora você esteja enfrentando muitas das vezes tempos difíceis, mas Jesus, ele não desistiu de te amar. Olha o que diz aqui em João capítulo 11. João capítulo 11. Evangelho de João capítulo 11, versículo 1. E um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Olha o versículo 5. Ora, Jesus, ele amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Olha o que diz o texto. E Marta e Maria buscaram a ajuda de Jesus. Eu aprendo que nesse texto mandaram a dizer que o seu irmão estava doente. Que elas acreditavam que Jesus era a pessoa certa. Era a pessoa certa para trazer a solução para os seus problemas que eles estavam enfrentando. Sabe o que eu quero dizer? Os nossos problemas, a solução certa é Jesus Cristo de Nazaré, mais ninguém. É só Ele que pode resolver os teus problemas. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo mais vai fazer.
Elas tinham essas confiança que Jesus era a pessoa certa que estava enfrentando. Hoje, nós também devemos ter buscar a solução para o problema da pessoa de Jesus, pois ela é a pessoa certa que trará a cura para a nossa vida. Eu vejo que a nossa expectativa aqui é tão grande, porque quando nós entregamos para Jesus, algo novo acontece. Porque sozinho eu não consigo. Sozinho nós não conseguimos. E o mais interessante é que quando Jesus Cristo ele recebe essa notícia que Lázaro estava doente, fala a Bíblia que ele ficou mais um pouco ainda esperando. Não é assim que quando nós pedimos alguma coisa para Jesus, nós queremos às vezes para agora, Senhor, oh, Pai. E fala que ao invés de mudar a sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ele ainda ficou mais 2 dias onde estava. E aí eu vejo que a demora de Jesus, ele frustrou a expectativa do irmão Lázaro. Ele frustrou a expectativa porque, eu mandei chamar ele lá, para ele vir que o meu irmão está morrendo. Ele não chegou ainda. Já foram 2 dias, cadê ele? Às vezes você está aqui frustrado porque esperou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Mas eu quero dizer para você, se Deus prometeu, Deus vai cumprir na sua vida, porque Ele é Deus. Todas as expectativas que muitas das vezes o homem não consegue, a pessoa humanamente falando não faz. Mas se Deus prometeu, Ele vai fazer. A palavra de Deus, o que eles não sabiam, é que Jesus ele estava preparando ainda algo muito melhor, muito maior. É que eles não sabiam que esta proposta aqui na agenda de Jesus era alguma coisa que iria superar todas as expectativas de Marta e Maria. Porque diz a Bíblia que quando Jesus chegou naquele lugar lá, acredito que aquele monte de pessoas andando, e Jesus será que Jesus não sabia que lá já estava morto? E quando ele entrou naquela cidade, quando ele chegou lá junto de Marta, a cara de Marta, a cara de Maria estava triste. Agora que o Senhor veio, não adianta mais, ele já morreu, não. Onde Deus entra, algo novo acontece. Deus vai entrar na tua casa, vida vai trazer. Deus vai abrir porta de emprego. Deus vai operar um milagre, porque Ele é Deus na tua vida. Creia levante a tua mão e glorifica o nome de Jesus. Temos que crer. É algo novo. Eu vejo que eu fico olhando para aquelas mulheres. Às vezes eu paro e fico imaginando a cara das duas, né? 2 mulheres conversando. Agora que ele veio. Não é assim, Flor? 2 mulheres conversando. Agora que ele veio. Atrasado de novo. Porém, todas as vezes que Deus pareceu demorar, algo surpreendente, extraordinário, sobrenatural aconteceu. Ele sempre age de acordo com a sua agenda. E quando isso acontece, os milagres acontecem. Quando isso acontece, as curas. Quando isso acontece, renova. Quando isso acontece, as famílias são transformadas. Quando isso acontece, o seu nome é escrito no livro da vida. Quando isso acontece, Satanás tem que sair em nome de Jesus. Quando isso acontece, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Levante a tua mão e glorifica a Deus nesta manhã, porque que Deus faz, homem nenhum pode fazer, e Satanás não pode impedir. Glória a Deus, aleluia! A expectativa era tão grande daquelas 2 mulheres. Manda chamar um mestre, ele vai fazer, depois ele demorou, ele atrasou, diz a Bíblia que ele demorou. Olha aqui o versículo 4, no Evangelho de João, que ao receber a notícia, 11:4, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus.
a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu quero dizer para você, nesta manhã, que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Coloque a mão no ombro do teu irmão e profetiza na vida dele. É para a glória de Deus. 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 Aleluia! É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Jesus, ele sabia, no versículo 4, ele disse que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. E quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram: Mestre, ainda há poucos os judeus queriam apedrejá-lo. E o Senhor quer voltar para lá? E Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas. Se alguém mandar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tenho dito isso, acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Eu vou para despertá-lo. Olha o que diz a palavra de Deus. E Jesus, aqui, ó, ele diz assim: vou para despertá-lo. E Jesus falava da morte, versículo 13. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus diz claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estive lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamando Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Ó Tomé lá no meio, vamos lá também nós. Até agora há pouco tempo, está querendo apedrejar nós, vamos voltar, acabamos de sair de lá, vamos voltar lá de novo. Vamos lá, já morre todo mundo, vai tudo para a glória, aleluia. Vamos lá, já morreu, por que ele quer voltar lá? Mas eu quero dizer que Jesus Cristo não é morte, Jesus Cristo é vida. Jesus Cristo não traz morte para ninguém, não. Ele traz a vida. Aqui Jesus, ele age segundo o cronograma do céu, segundo a sua vontade. Jesus primeiro, ele identifica a nossa dor. Olha aqui no versículo 34 e 36. No Evangelho de João 34 e 36 diz assim: e perguntou: onde vocês puseram ele? Responderam: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Aí, Jesus aqui primeiro, ele identifica a nossa dor. Aí Jesus chorou ao ver Lázaro morto. Jesus, ele chora ao ver nosso estado de dor, de luta, de sofrimento. Jesus chora quando enfrentamos luto. Como diz, alegra com os que se alegram, chora com os que choram. Ele vê aqueles que foram criados à sua imagem, à sua semelhança, que estão perdidos, e muitas das vezes mergulhados no lamaçal do pecado. Eu me lembro que uma vez lá no Desafio Jovem tinha que aprender versículo bíblico.
E, e é um versículo bem curto, né? Eles falavam assim, fala um versículo, irmão. Jesus chorou. Ele sempre falava, né? 11h35, aí tinha que gravar, ele tinha dificuldade de gravar. Aí ele pegava aquela monte de fio, toda vez, no café da manhã, vai um versículo, irmão, Jesus chorou. Aí na hora do almoço, fala um versículo, irmão, Jesus chorou. Aí na hora da janta, irmão, Jesus chorou. Eu falei, pô, irmão, Jesus está chorando o dia inteiro. Né? E daí ele falou assim, por que Jesus chorou? Ele falou assim, Jesus chorou por mim, por você, por todos nós que estamos aqui. E Jesus chorou. Eu falei, glória a Deus. Eu falei assim, o sofrimento diante dessas verdades que acabamos de aprender, que o encontro de Jesus com Lázaro nos apresenta pelo menos aqui umas 3 atitudes que precisamos tomar para alcançar um milagre, que é o ato principal da história de nossas vidas. Você tem preparado, que Deus tem preparado para cada um de nós, um milagre. Quantos aqui acreditam em milagre? Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Quantos milagres temos aqui nesta manhã? Aleluia! Nós somos um milagre. E a primeira lição que eu aprendo, agora que vamos entrar para a palavra. Aleluia! Vamos já emendar até às 18 horas. E começar o culto da noite. Remova todos os obstáculos que impedem de encontrar com Jesus. Tira toda a dúvida, toda a preocupação, tudo aquilo que está impedindo. Porque o tema da nossa mensagem é encontros que mudaram a nossa história. E eu creio nessa manhã que todos nós que aqui estamos temos uma história mudada, uma história transformada. Eu creio que todos nós aqui nesta manhã temos. Remova, a primeira lição, Jesus ordenou que a pedra do sepulcro de Lázaro, ela fosse removida. Mas será que Jesus não poderia realizar um milagre sem que a pedra do sepulcro fosse removida pelas pessoas? Claro que sim, porém é preciso entender que Jesus ele não exclui a participação humana em suas intervenções sobrenatural. E primeiro ele mandou tirar a pedra. Tira todos os obstáculos, tira todas as barreiras no mundo sobrenatural, tira todos os impedimentos, abre o teu coração, fala, Senhor, faz uma morada em mim. Tira tudo. A pedra daquele sepulcro era apenas uma representação aqui, uma representação de tantos obstáculos que colocamos entre Jesus e nós. Não dá, não posso, eu sou assim. Eu falo isso, mas é de mim, igreja. A minha oração é que Deus me muda, me transforma. A pedra representa desculpas que muitas das vezes usamos para não encontrarmos com Jesus. E o milagre é por conta de Jesus. Mas tirar a pedra é a tarefa daqueles que desejam encontrar. O milagre é de Jesus, mas a pedra é nós que temos que tirar. O milagre é de Jesus, mas a pedra é nós que temos que tirar. Muitas das vezes significa enfrentar situações que não queremos mais mexer. É tocar em uma situação que pode nos trazer mais dor. É abrir a porta para algo que já cheira mal. Mas o primeiro passo para que Jesus possa fazer algo surpreendente na nossa vida. Deus nesta manhã quer fazer milagres na tua vida. Deus ele quer operar milagres na nossa história. Primeira lição. Para que um milagre aconteça,
remova a pedra. Segunda lição. Ouça a voz de Jesus te chamando para encontrar com Ele. Lá em João, capítulo 11, versículo 43. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Hoje a nossa expectativa é tão grande que nós não precisamos muitas das vezes esperar, alguém interceder por nós, orar, não. Nós temos essa oportunidade, o véu foi se rasgado, de colocar os nossos joelhos no chão e falar direto com o Pai, e clamar a Ele, diz assim: clama a mim, que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e ocultas, que ainda não sabe. Deus, Ele vai te renovar nesta manhã, Deus vai transformar o teu ministério nesta manhã, Deus vai fazer um milagre na tua vida nesta manhã. Ouça a voz de Deus te chamando, em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus, porque Jesus chama Lázaro da sepultura. Como que eu vou chamar alguém na sepultura? Está morto. Chamou. É certo que Jesus não tivesse mencionado o nome de Lázaro. Eu fico pensando, se ele fosse parasse em frente daquela sepultura e começasse a falar assim: ei morto, sai para fora. Porque ali não tinha só Lázaro que estava morto. Eram muitos mortos. Eu fico imaginando aquele exército de morto. Aquele monte de morto saindo para fora da sepultura. Pensa aqueles filmes de zumbi. Mas Deus, quando ele é tão lindo, mano. A expectativa de Deus, nossa, é tão grande. Que quando Deus Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Marcelo, Claudinei, Lázaro, Fabiano, Marco, Elane, Marcelão do Louvor. Glória a Deus, aleluia. Ele te chama pelo nome. Sabe por quê? Para que não tenha confusão, Jesus, exceto que Jesus não tivesse mencionado o nome de Lázaro, todos os mortos saíram do túmulo, mas Lázaro mesmo morto, pôde ouvir a voz de Jesus. Hoje também Jesus está te chamando para encontrar com Ele. Ele te chama pelo seu nome. Enquanto eu ministro a palavra de Jesus, Deus está te chamando. Levante a tua mão e glorifica, 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 porque Ele está te chamando. Aleluia! É nesta manhã que Deus está nos chamando. João, Maria, Marta, Paulo, venha para fora, venham se encontrar comigo, venham receber o seu milagre. Sabe por quê? Você vive angustiado, frustrado, sem esperança, porque você não tem ouvido a voz que trazem, porque você tem dado ouvido às vozes que trazem dor, sofrimento. Às vezes vozes de drogas, infidelidade, ódio, indiferenças, vozes que fazem viver um estado de morte. Mas hoje, você tem a opção de decidir ouvir a voz daquele que te oferecia vida e vida com abundância. Vida e vida com qualidade, vida eterna, alegria em meio das lutas, paz em meio às aflições, conforto, consolo em meio às tribulações. Ouça a voz de Jesus chamando para o encontro
transformador. Sai daqui nesta manhã crendo. Tire, remova as pedras. Abra os seus ouvidos. Deus, em nome de Jesus, estou aqui, Pai. E a terceira e última lição, que o meu tempo já acabou, creia que Jesus pode tirar do estado de morte. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus ainda ressuscita mortos nesta manhã. Eu creio que Deus vai transformar, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai levantar profetas desta igreja. Eu creio que Deus vai levantar evangelistas, pastores, missionários. Eu creio que Deus vai fazer algo novo, em nome de Jesus. Eu creio, Lázaro ouviu a voz de Jesus chamando pelo nome e saiu do estado de morte. Aquele que outrora estava morto, pelo poder de Jesus ressuscitou. Jesus deu a vida àquele que estava morto e Jesus ressuscitou. Lázaro deixou também o lugar de morte. Lázaro, enquanto estava morto, é a representação de tudo aquilo que já morreu em sua vida. Há pessoas aqui cujos sonhos, projetos de vidas já foram sepultados há muito tempo. Há pessoas que estão enfrentando morte, muitas das vezes própria família, relacionamentos, espiritual, aqui seja físico, espiritual. Aqui seja pessoas que estão muitas das vezes, às vezes até cheirando mal, porque estão vivas, mas vivendo um estado de morte. E eu quero desafiá-lo a crer que Jesus pode transformar o seu estado de morte, que estão em Cristo, e se tornar uma nova criatura. E quando eu vejo esse texto aqui, aqui no versículo de 11:44, agora que era a hora que eu ia gritar aqui, né? Lázaro! Eu ia falar bem alto, né? Lázaro, vem para fora. Agora que eu ia chamar Lázaro. Porque eu estou com fé nesta manhã. Eu creio que sonhos aqui já estão sendo restaurados. Eu creio que milagres aqui, Deus já estão sendo transformados. Agora que eu ia olhar para aquela porta, ia colocar as minhas mãos e ia gritar bem alto: Lázaro! Venha para fora. Aí ia entrar a flor. Agora que você entrar, você rodou a fita, você foi muito rápido. Pô, eu nem comecei a pregar, a ministrar, você já estava lá abrindo a porta. Pô, Jesus Cristo foi tão rápido na cura que... Jesus já curou rápido demais. E assim que Deus faz, quando Ele quer, Ele faz... Papum, entrou, já está curada, já ressuscitou. Mas eu quero convidar a todos a se colocarem em pé nesta manhã.